aqui do Recife e de Pernambuco, Porto Digital, a CESPRO, Softex, Sindicato das Empresas, que é o CEPROP, e o CESA, estão todos aqui representados, prefeito, com seus respectivos presidentes, daqui a pouco eles vão falar. Queria agradecer a presença do prefeito Geraldo Júlio em vir aqui conversar com a gente sobre o setor, sobre as demandas do setor, sobre os problemas do setor, ouvir um pouco a gente e também falar, principalmente falar sobre como é que ele enxerga o setor, como é que ele enxerga o Porto Digital, nesse bate-papo com a gente. Quero informar que o formato vai ser: o prefeito vai apresentar, fazer uma apresentação, ao final a gente vai fazer perguntas. Peço, por favor, que todo mundo que se apresente na hora de fazer a pergunta e sejam objetivos na pergunta, até porque o prefeito está com um horário, com uma agenda muito apertada, ele tem que terminar esse debate às 10 horas da manhã, já fui informado pela assessoria dele, então peço a compreensão de todos que vamos ser objetivos nas perguntas. E, bom, prefeito, bem-vindo aqui ao Porto Digital e a esse setor. Aqui é a JAMP, a aceleradora e incubadora do Porto Digital, é um equipamento do Porto Digital de aceleração e incubação das empresas que estão nascendo. Prefeito, com a palavra, você. Sim. Oi, gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. A apresentação vai ficar aqui de lado, né? Vocês vão ter que ficar um pouquinho de ladinho, ainda bem que o sofá permite ficar um pouco de ladinho aí, né? Eu vou usar esse PowerPoint aqui, mas eu queria primeiro fazer um agradecimento a vocês, a oportunidade de estar aqui com vocês, num ambiente que é muito importante para o Recife e, sobretudo, importante para o futuro do Recife, né? A gente está aqui falando de futuro e todo mundo sabe que o Recife é uma cidade que tem um potencial muito grande para desenvolver os serviços modernos, né? A gente está numa cidade que é um centro econômico, político, comercial até, de uma região inteira, mas a gente está numa cidade que tem um território limitado. A gente tem um parque industrial dentro dessa cidade, um parque industrial que merece a nossa atenção, está em processo de modernização, gera emprego, gera oportunidade, gera dinâmica econômica, mas a gente sabe que o Recife não vai estar disputando com outras cidades do Nordeste plantas industriais, sobretudo aquelas que demandam muita terra, nos próximos anos ou décadas, né? Essa não é a vocação da nossa cidade para as próximas décadas. A vocação da nossa cidade para as próximas décadas é a gente poder gerar muito emprego, sobretudo no comércio, que tem grande capacidade geradora de emprego, mas gerar oportunidade de negócios e gerar oportunidade de trabalho na área de serviços modernos. E a gente está aqui no que a gente pode chamar do ícone dos serviços modernos na nossa cidade. Porque nós temos um polo educacional, nós temos um polo de saúde, nós temos um polo gastronômico, vários polos importantes, mas aqui a gente está falando de tecnologia e inovação, né? E tecnologia e inovação, o mundo inteiro está correndo atrás, o mundo inteiro está indo buscar, e o Recife tem, e eu como prefeito tenho a alegria, né? E como cidadão, tenho a alegria de saber que a gente aqui, que o Recife, né, pela iniciativa de algumas pessoas, pensou lá atrás na inovação tecnológica, como uma ferramenta de futuro, né? E começou lá atrás enfrentando todo tipo de barreira e dificuldade para poder chegar até aqui, né? Eu assumi a prefeitura só há 3 anos. O trabalho de vocês vem há muito mais do que isso, né? Então eu tenho a alegria de ser prefeito numa cidade que já tem um parque tecnológico, que já tem esse perfil de inovação muito forte, gerado pela própria sociedade, né? Então, como prefeito, o meu papel é ser parceiro nesse processo. Eu sempre digo que eu sou prefeito por 4 anos e eu sou candidato hoje, buscando ser prefeito por 8 anos. Mas eu sou recifense, sou cidadão daqui, sou casado aqui, tenho um filho que hoje está fazendo 14 anos, um filho de 11 e uma menininha de 5 anos, né? Que está perto também já de fazer 6. E eu posso ser prefeito da cidade por 8 anos, mas eu vou ser cidadão pelo menos por uns 90, porque eu vou chegar lá e quero passar disso. Então eu quero poder ver a cidade melhor, ver a cidade mais portadora de futuro, com mais oportunidade para as pessoas. E eu acho que aqui a gente está num ambiente que está vendo exatamente isso. Como é que se gera mais oportunidade, cada vez mais oportunidade para as pessoas, porque no futuro as oportunidades vão estar exatamente aqui. Eu digo que o Recife é uma cidade que já é conhecida e se destaca pela tecnologia e inovação, mas eu acho que a gente cada dia mais vai ser reconhecido por vender capacidade intelectual, talento, criatividade, inovação, e eu acho que esse é o perfil que a gente tem que ter como uma visão de futuro da economia da nossa cidade, sem desmerecer nenhum outro setor e cuidando com muita atenção de todos os setores, mas no futuro não tenho dúvida nenhuma que passa pelo Parque Tecnológico. Eu trouxe uma exposição
para falar um pouco da cidade. Afinal, todo mundo aqui tem uma ligação muito forte com tecnologia e inovação, mas todo mundo aqui mora no Recife, né? E todo mundo aqui precisa de atendimento de muitas demandas, de muitas ações da Prefeitura. Então eu vou fazer uma exposição rápida aqui, depois a gente conversa um pouco mais sobre o setor. Como é que a gente vai passar aqui? Eu vou passando aqui. Ah, já tem gente lá. Vamos lá. A primeira coisa, gente, que eu acho que é importante dizer é o investimento, é o esforço, a prioridade que a gente fez para a gestão da Prefeitura. A gente está falando de uma organização onde trabalham mais de 30 mil pessoas. Uma organização que tem uma quantidade de questões a serem tocadas todos os dias muito grande. Todos os dias a Prefeitura tem que ter a merenda do menino na escola, tem que ter professor na sala de aula, tem que tapar um buraco, tem que trocar uma lâmpada, fazer iluminação, a gente tem que cuidar da saúde, tem que ter um parto, tem que cuidar do futuro da cidade, a gente tem que estar discutindo um planejamento de longo prazo, ou seja, a Prefeitura tem muitas ações todos os dias. E para tocar 30 mil pessoas, a gente tem 1.500 líderes. A Prefeitura tem uma equipe de 1.500 líderes, desde um líder de 2 pessoas até um líder de mais de 1.000 pessoas, para que a gente possa colocar todo mundo no mesmo caminho. A Prefeitura não pode ter cada um puxando por um lado, sem todo mundo conhecer o alinhamento estratégico. Então a gente faz uma reunião todos os anos, a cada semestre, a gente vai para o Teatro Guararapes e reúne esses 1.500 líderes, onde a gente faz um balanço das ações da Prefeitura e mostra a estratégia para o próximo período, para que a pessoa que esteja lá na área de saúde entenda o todo da Prefeitura, quem está lá no turismo entenda o todo da Prefeitura. Então é um esforço de gestão muito grande para colocar uma instituição desse tamanho para funcionar. A gente começou contratando equipes profissionalizadas, antes ainda de tomar posse, a gente abriu uma seleção no mercado para contratar profissionais da área de gestão, e a gente abriu essa seleção sem dizer que era a Prefeitura que estava fazendo a seleção. Nós queríamos que todo mundo que fossem profissionais de gestão, que estivessem em busca de uma oportunidade, pudessem se apresentar. Eles apresentaram currículos, passaram por uma sessão de entrevistas e foram descobrir no final da seleção que era para trabalhar na Prefeitura. E a gente conseguiu aproveitar todo mundo. Talvez muitos daqueles que não tivessem se inscrito, porque era para trabalhar no serviço público, como eles participaram de um processo de seleção diferente, que estavam acostumados a vir na iniciativa privada, eles toparam participar. E é uma equipe muito importante, porque essa equipe ela dá suporte a todas as secretarias da Prefeitura para a gente poder ter um padrão de gestão. O padrão de gestão não pode depender do perfil do secretário, não pode depender do perfil do líder que está naquele departamento naquele momento. Ele tem que ser um padrão de gestão só para que a gente possa ter unidade numa instituição desse tamanho. Então a gente fez essa contratação, esses profissionais estão até hoje ajudando a gente em todas as secretarias. Nós abrimos um escritório de gerenciamento de projetos, por ano passaram mais de 3 mil projetos que foram gerenciados nesses 3 anos e meio. Utilizamos ferramentas de gestão e tecnologia utilizadas largamente na iniciativa privada, e que o setor público durante muito tempo reagiu em utilizar, mas a gente utiliza as técnicas de gestão. A reunião de alinhamento estratégico, que é aquela que eu expliquei para vocês no início, e a gente criou a Controladoria Geral do Município. Foi uma das unidades que foi criada na nossa gestão, a Controladoria Geral do Município. O primeiro trabalho da Controladoria Geral do Município foi criar o Portal da Transparência. E o Portal da Transparência da gente, para nossa alegria, ele foi escolhido pela ONG Contas Abertas como o melhor portal de transparência do Brasil, entre todas as capitais. A gente conseguiu também tirar nota 10 nas boas práticas da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal. O Portal da Transparência tirou nota 10 nessas 2 avaliações. E o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco deu a maior nota entre todos os municípios pernambucanos para o Portal da Transparência do Recife. Então acho que foi um avanço importante e um avanço que permite participação efetiva, porque o Portal da Transparência não é publicar dado. Publicar dado de todo jeito não adianta nada. Você vai ter uma quantidade imensa de dados publicados, mas as pessoas não vão conseguir chegar onde querem. Então a gente, no Portal da Transparência, tem que ser usual. A pessoa tem que encontrar o que está procurando. Tem que ser de uma forma que o cidadão comum, e não o especialista, ele consiga encontrar as informações que ele precisa. E o Portal da Transparência da gente, ele está exatamente preparado para isso, por isso que foi bem avaliado por esses setores. Esse investimento, gente, em gestão, ele permitiu algumas mudanças no padrão de atuação da Prefeitura. Pode passar, por favor? As principais mudanças foram na quantidade, na qualidade e permitiu que a gente pudesse trazer inovação para a cidade do Recife. A gestão mudou com relação a essas características. Em função, a Prefeitura mudou em função do investimento que a gente fez em gestão. Eu vou trazer alguns dados para vocês de quantidade que mostram um pouco do que foi essa mudança. Pode passar? Essa é a capacidade de investimento da Prefeitura.
A média da capacidade de investimento da prefeitura era de 6%. A gente conseguiu ampliar para 12% da receita corrente líquida. Isso é você gastar melhor. Aqui você está conseguindo fazer mais obras, comprar mais equipamentos, né? Fazer mais investimento do que despesa de manutenção e custeio. Então essa mudança de patamar, na realidade eu acho que essa mudança de patamar ela é necessária durante muitos anos, para que o Recife possa começar a ter um padrão de investimento diferente, seja na qualidade dos seus equipamentos, prestador de serviços públicos, seja na qualidade urbana da cidade, né? Os investimentos na infraestrutura urbana da cidade. Mas a gente conseguiu dar esse salto de 6% para 12%. Pode passar? Esse salto permitiu coisas como essa aqui. Esse é o comparativo dos investimentos em educação. Né? Os investimentos em educação em 12 anos, somados 12 anos, chegaram a 126 milhões. A gente conseguiu, em 3 anos e meio, né, em 4 anos, fazer 192 milhões. Então, em 4 anos, 50% a mais do que a soma de 12 anos. Né? Esse foi o padrão de investimento que a gente conseguiu implantar na cidade, que precisa que continue, né, durante muitos e muitos anos na cidade. A educação do Recife merece esse patamar de investimentos aqui, durante muitos e muitos anos, mas a mudança de patamar é muito expressiva. Né? Em 4 anos, 50% a mais do que na soma de 12 anos. Pode passar? Na saúde, esse mesmo percentual. Né? A gente, em 12 anos, teve 111 milhões de investimento, em 4 anos, 220 milhões de investimento. Então, é praticamente o dobro, né? Em 4 anos, o dobro de 12 anos. Essa foi a mudança de patamar dos investimentos, a partir de uma mudança na qualidade e no padrão da gestão da prefeitura. Pode passar? Um dado urbano, né, mas em pavimentação, a gente saltou de 80 quilômetros para mais de 400 quilômetros no mesmo período. Pode passar? Esse número é um resumo geral do que esse padrão de gestão permitiu que a prefeitura pudesse fazer. Nós inauguramos um equipamento, desde 1º de janeiro de 2013, nós inauguramos uma creche, uma escola, uma unidade de saúde, enfim, uma obra nova a cada 12 dias, desde 1º de janeiro de 2013 até aqui. E fizemos uma obra urbana ou reforma a cada 12 horas. Né? Então eu falei lá atrás do escritório de gerenciamento de projetos e o aumento na capacidade de investimento permitiu isso. A cada 12 dias o Recife ganhou um equipamento novo, como eu disse, seja uma creche, uma unidade de saúde, e a cada 12 horas uma obra urbana ou uma reforma, uma encosta, uma iluminação numa escadaria, um corrimão, o calçamento de uma via, enfim. Vamos lá? Agora passando para a qualidade. Eu acho que o Recife está num momento de fazer um investimento muito forte em qualidade também. Né? A gente precisa que os equipamentos, que a qualidade do serviço na educação, na saúde, elas vão para um patamar que permitam que as pessoas possam ter as mesmas oportunidades na nossa cidade. Então essas 6 imagens mostram um pouco do esforço que a gente está fazendo em qualidade. Né? A qualidade do Hospital da Mulher, né? Um equipamento público, mas que tem todas as qualidades que a gente encontra nos hospitais particulares. Né? Quem é atendido hoje no Hospital da Mulher é atendido com o mesmo padrão de atendimento, humanização, tecnologia, inovação, né? Tudo isso dentro do Hospital da Mulher. É o primeiro hospital construído pela Prefeitura em toda a história. O Compaz, que está lá no Alto Santa Terezinha, eu vou detalhar ele um pouco mais lá na frente, mas é um equipamento com grande qualidade, né? Tem uma biblioteca aí dentro, com audiovisual, com todas as ferramentas de inclusão tecnológica, né? Com um grande acervo de livros, talvez a maior biblioteca pública que a gente tenha, pelo menos construída pela Prefeitura, não tenho dúvida nenhuma. Está lá em cima, no Alto Santa Terezinha, atendendo o pessoal de Água Fria, da linha do Tiro, enfim, de várias comunidades. A qualidade da Alpinha, né, o antigo posto de saúde, né, o posto de saúde que muitas vezes foi uma casa, um imóvel, uma residencial, transformada numa unidade de saúde. E aí a qualidade do equipamento de saúde que permite os profissionais trabalharem com muito mais condições e atenderem muito melhor a população também. Essa é a qualidade de uma creche, a gente fez 10 creches dessas, eu vou abordar mais um pouco lá na frente. E aqui um equipamento novo que não existia no Recife, que é a Academia Recife. A Academia Recife são equipamentos para você fazer musculação. A gente já tem 12 delas espalhadas na cidade, mais de 50 mil pessoas cuidando da vida, da saúde, mudando o estilo de vida, né? Perdendo peso, cuidando da pressão, cuidando da saúde, enfim. São mais de 50 mil pessoas nas Academias Recife espalhadas na cidade. E aqui os habitacionais, né? Os habitacionais que a gente cuidou também da qualidade do habitacional entregue, para que a pessoa que está saindo de uma condição de moradia precária sinta de fato a mudança na sua qualidade de vida.
né? Então, nós já tivemos aqui no Recife conjuntos habitacionais que foram entregues sem o reboco, com tijolo aparente, no contrapiso, sem a porta estar pintada, do lado de fora também sem o acabamento, no banheiro sem cerâmica. Então a gente achou que era muito importante para uma família que está saindo de uma condição precária receber um equipamento pronto. Então a gente colocou cerâmica no piso, reboco, pintura, emmassamento das portas, pintura, cerâmica no banheiro até o teto, cerâmica nas áreas molhadas de balcão. E isso para nós pode parecer uma coisa muito simples, muito corriqueira, mas para as famílias que estão morando numa habitação precária é uma diferença muito grande dessa qualidade. Então a gente também investiu em qualidade na questão das obras. Então foi o padrão de gestão que permitiu que a gente pudesse mudar a qualidade dos investimentos feitos pela Prefeitura. Pode passar? Eu vou pegar minha aguinha para cá. A garganta já está... Bom, essa é a UPinha que eu falei, né? Essa unidade, gente, é do Programa de Saúde da Família. É aquela unidade que está lá encravada dentro do bairro para fazer o primeiro atendimento às famílias que são cadastradas, né? Esse aqui é a unidade de saúde bucal, né? O consultório odontológico com essa qualidade aqui. Vocês imaginarem que a gente tem muito consultório odontológico nessas unidades de saúde que foram colocados onde, por exemplo, era a cozinha da casa. Porque lá na cozinha da casa já tinha um balcão, então lá naquele balcão virava o balcão da cozinha virava o balcão do consultório odontológico. Você imagina a condição do profissional que está trabalhando, da pessoa que está sendo atendida, né? Se isso foi necessário em algum tempo, nos tempos de hoje, eu acho que o povo do Recife merece essa condição aqui. E é essa condição que a gente sonha que chegue em toda a cidade. Não dá para fazer tudo de uma vez só, mas o padrão mudou. Pode passar? Pode passar. Eu acho que eu já falei um pouco da creche. Agora, para falar um pouco de inovação, né, na cidade. O que é que esse investimento, essa prioridade que a gente deu à gestão, permitiu um pouco de inovação na nossa cidade também. Coisas novas para o Recife. Todos esses itens que vocês estão vendo aí, nessa tela, todos eles, né, nenhum deles existia no Recife há 3 anos e meio atrás. Nenhum deles existia no Recife há 3 anos e meio atrás. Não tinha o Recife Antigo de Coração, nós não tínhamos corredor iluminado com iluminação LED, não existia o Conecta Recife, a gente não tinha ciclofaixas, não existia a Via Mangue, não tinha orientador de trânsito na cidade, não existiam UPinhas, não existia o Hospital da Mulher, não existia Compaz, não existiam as 172 câmeras de monitoramento, nas escolas não tinham passe livre, tablet, robótica, enfim. Todos esses itens que vocês estão vendo aqui, faixa azul, né, ecoestações, econúcleo, todos esses itens que vocês estão vendo aqui são coisas que não existiam no Recife há 3 anos e meio atrás. Uma parte grande dessas coisas entra na vida cotidiana da gente. E para a gente, para o sentimento da gente, para a imagem comum, são coisas que já existem há muito tempo. Mas, na realidade, tudo que está aqui, gente, há 3 anos e meio, não existia aqui no Recife. Eu não vou falar de todos, até porque a apresentação ficaria bastante extensa, e o objetivo não é esse, mas eu queria trazer o detalhamento de algumas dessas ideias. A creche Escola Recife, pode passar? São 1.300 crianças que a gente tem nessa creche escola, que tem todas as qualidades, todas as condições para os profissionais da educação começarem o desenvolvimento, né, educacional das crianças desde muito cedo. E isso é fundamental. A gente sabe que estimular o desenvolvimento da criança, sobretudo até os 5, 6 anos de idade, é fundamental para o aprendizado da criança depois. Para ele poder encarar bem a escola, para ele poder chegar bem à faculdade, para ele poder ser uma pessoa preparada para aprender o resto da vida. Então a gente construiu 10 escolas, 10 creches de escolas, e dentro delas a gente colocou um equipamento muito importante, que são essas mesas interativas, que começam o processo de inclusão digital das crianças muito cedo, né? A partir de 1 ano de idade, as crianças já começam a conviver com essas mesas interativas e já começam a ter a sua inclusão tecnológica, né? Ela tem elementos físicos, né? Mas esses elementos físicos estão todos conectados com uma tela, com voz, com som, com imagem, e a criança já vai tendo a sua inclusão tecnológica desde muito cedo. Isso é uma coisa nova para a criançada do Recife. Pode passar? Programa Mente Inovadora. A gente tem um programa que foi implantado já nas escolas, dá mais um toque, 23 mil alunos nossos estão nesse programa Mente Inovadora, que é uma transformação da sala de aula. A sala de aula não fica só aquela aula no quadro, aquele repassar de conteúdo no quadro, com aquela dinâmica que todo mundo aqui conhece, porque eu acho que a maioria de todos nós aqui foi a dinâmica que nós vivemos na escola, e a gente sabe que a dinâmica tem que ser diferente. Então a gente criou esse programa Mente Inovadora, é um programa que inclusive a gente tem também Olimpíadas Nacionais, e os meninos participam também de competição, que testam a inovação, o desenvolvimento, a capacidade de resolver problemas dos meninos desde muito cedo.
né? Então tudo isso transforma a sala de aula. Eu entrei numa sala de aula, os meninos estavam tendo esse tipo de aula aqui, e eu brincando com eles reclamei: professora, vamos dar aula aqui no quadro, né? Essa aula aqui, acho que os meninos não estão gostando, não. Vamos aqui pro quadro de novo? Não, pelo amor de Deus, não, vamos ficar aqui nessa aula e tal. Ou seja, claro que tem que ter aula de quadro, mas tem que ter uma aula que mexa com a cabeça dos meninos também, que transforma a escola numa coisa mais atrativa. Pode passar. Os tablets também, os nossos alunos não tinham tablets, a gente já entregou 24 mil tablets para os alunos do Recife. Hoje, o smartphone já está avançando nas famílias do Brasil praticamente todas, né? Mas há pouco tempo atrás, há 3 anos atrás, esse tablet foi o elemento de inclusão tecnológica da família inteira, em muitas dessas famílias, né? Famílias bastante vulneráveis, que o tablet passou a ser o instrumento de inclusão tecnológica de toda a família. Pode passar, isso não existia no Recife. A robótica nas escolas, essa meninada aí é a que foi campeã brasileira, né? Essa turma aí foi campeã brasileira, mas o mais importante é que a gente não tem robótica só para esses meninos que estão na fotografia. A gente tem robótica para 73 mil alunos, que é um programa completo, né, que se desenvolve durante vários anos dentro da escola. Então essa meninada, ela vai vir preparada para um mercado de trabalho diferente, para um mercado de trabalho mais moderno que o Recife tem. E esse é um diferencial da escola pública, né, porque a gente sabe que existe uma batalha, né, uma meta constante da gente poder fazer a escola pública oferecer às crianças o mesmo que tem na escola privada, né? Você não consegue fazer tudo, mas esse aqui é o diferencial. Os nossos meninos da escola pública vão sair estimulados com metas inovadoras, com os tablets, com a robótica, estimulados de uma maneira diferente, porque muitas vezes na iniciativa privada, o pai e a mãe tem que pagar fora do horário para o menino poder fazer uma robótica, por exemplo. E aqui todos os nossos meninos estão fazendo, são 73 mil alunos. Além do mais, essa meninada aqui está virando referência para os outros alunos da nossa rede municipal. Os meninos estão olhando para o colega que estuda numa escola igual a dele, que tem um professor como o dele, né, que tem a mesma oportunidade de estudar robótica que ele, e que foram campeões brasileiros. E esses meninos passam a sonhar com isso. E às vezes não, sempre, isso é muito melhor do que outras referências que o menino pode ter. Às vezes na comunidade dele, no bairro onde ele mora, a referência que ele pode ter não é essa. Às vezes é uma referência que leva para um mundo ruim, né? E aqui eles estão passando a virar referência. Os meninos ganharam, foram campeões e tal, foram para a etapa mundial, ficaram em 8º entre mais de 100 países que participaram. Pode passar. O passe livre também, que não existia no Recife, e a gente está com 14 mil estudantes sendo oferecido a eles o passe livre. Tem muita criança que andava muito para chegar na escola, meia hora, 40 minutos, até mais do que isso, para chegar na escola, e agora com o passe livre. E tem alunos que realmente não conseguiam ir para a escola pela família não ter como pagar a passagem. Pode passar? A classe hospitalar, que fica lá no Hospital Oswaldo Cruz, que é para as crianças que estão em tratamento oncológico. Nessa sala tem tudo que o professor precisa para continuar o ensino, a aprendizagem daquele aluno que está em tratamento oncológico, para ele poder voltar depois do tratamento, né, tendo sucesso no tratamento, ele poder voltar a encontrar os mesmos colegas, a mesma turma, não precisar perder o ano na escola. Então funciona lá dentro, o professor vai lá e dá a aula de acordo com o ano que a criança está. Pode passar? O ProUni Recife, a gente já está com 730 bolsistas, acho que é a única capital do país, provavelmente é a única capital do país que tem um programa de bolsas para a faculdade, para um menino que vem da rede pública. Veio da rede pública, tem um desempenho bom no Enem, participa de um processo seletivo e vai estudar. Tem curso aí de engenharia, de jornalismo, de economia, de medicina, enfim. São jovens que vêm do ensino público, estão tendo a oportunidade de fazer sua faculdade com uma bolsa integral dada pela prefeitura. É o ProUni Recife. Pode passar? O Compaz, são cerca de 3 mil usuários todos os dias. Tem um videozinho aqui, eu acho que de 2 minutos, o vídeo está instalado. Tem um videozinho de 2 minutos, eu queria pedir a vocês aí, para a gente poder assistir esse vídeo de 2 minutos. Emerson e o Anderson, e eles fazem atividade aqui em Forragem. A atividade que eles fazem é judô, jiu-jitsu, capoeira e luta olímpica, e sempre fica também, ainda tem um tempo no campo de aberto. Antes do Compaz, era um lugar que só tinha coisa ruim, drogas. Meu filho mesmo tem com 18 anos, caiu nessa perdição, sem precisão nenhuma, mas agora assim Deus não quer saber de conselho, né? E eu ficava pensando, quando eu vinha para a escola, eu vou ter que buscar eles na escola. Eu vinha buscar eles, trazer, e quando eu não vinha buscar, mas tinha que estar atenta, porque qualquer momento podia saber das coisas ruins, né?
Aí depois que começou o Compaz, que inaugurou, foi uma benção, para mim mesmo, foi uma benção de Deus. Eu me sinto bem com meus filhos estão aqui dentro, da escola Compaz. A hora que eles chegam em casa, só é a hora de jantar para dormir. Eles não vêm na rua. E todas as crianças que a gente vê que antes eu via um monte de crianças que eu vejo aqui na rua, saía da escola e ficava aqui na rua. E hoje não, hoje aqui o Compaz é cheio de crianças fazendo atividade. É uma benção. E ainda penso que se tivesse feito antes os Compaz, meu filho hoje não estava nessa vida que ele está, ele não estava preso. Só tinha droga, era a boca do fundo, todo mundo falava isso. Mas agora que nós temos 10 filhos, a outra Terezinha tem 10 filhos, né? O nome é Azelar. Esse videozinho, gente, mostra a realidade de uma família, né? Antes e depois do Compaz. Essa mulher, infelizmente, o filho mais velho dela, que é maior de idade, ele tá preso, ele não teve oportunidade, né? E é claro que a gente está falando aqui de um equipamento que traz muita cidadania, mas fica claro aqui pelo vídeo também que a gente está falando de um equipamento de segurança, um equipamento de prevenção à violência, né? Porque certamente, quer dizer, a gente espera que essas duas crianças aqui não tenham, né, o mesmo futuro que o irmão deles mais velho teve. Então é um equipamento de cidadania, mas é um equipamento de prevenção à violência. O Compaz é exatamente isso. Pode passar, por favor? O Hospital da Mulher, a gente já chegou a 78 mil procedimentos realizados no Hospital da Mulher desde a sua inauguração. O Hospital da Mulher veio para atender, gente, demandas importantes e filas importantes que existiam no SUS. Uma das filas, por exemplo, é a ultrassonografia. A gente tinha mais de 50 mil pessoas esperando fazer uma ultrassonografia. Isso dá 8 meses, 10 meses de espera. E agora a gente está com menos de 5 mil pessoas. Estou aqui só dando um exemplo. É assim em cirurgia, é assim nos exames todos, de todos os equipamentos que a gente colocou dentro do Hospital da Mulher. Pode passar? A Via Mangue, né, que a gente já está hoje com cerca de 60 e 70 mil veículos todos os dias passando, e ela permitiu a faixa azul da Conselheira Aguiar e da Domingos Ferreira, por onde passam 300 mil passageiros todos os dias. Pode passar? A gente também está incubado dentro do NGPD a ARES, né, que a gente está fazendo na ARES o processo de planejamento de longo prazo, junto com o NGPD, junto com a ARES, escutas, foram feitas 10 oficinas de futuro já pela ARES, e a coleta de informações. A gente tem um investimento muito grande em planejamento de longo prazo, feito, por exemplo, em parceria com a Universidade Católica para o Centro de Cidadão, feita com parceria com a Universidade Federal para o Parque Capibaribe, fizemos um plano diretor de drenagem, fizemos um plano de resíduos sólidos, ou seja, tem um esforço muito grande que o Instituto Pelópio da Silveira, junto com a ARES, que está, como eu disse, incubado dentro do NGPD, fazendo essa junção de todas as informações de planejamento de longo prazo, os dados técnicos, com a escuta da população, para a gente poder chegar ao Recife e ter um planejamento de longo prazo. Pode passar? Os dados abertos, né, que foi iniciativa da própria Emprel, a gente tem 220 bases de dados abertas, talvez uma das prefeituras do Brasil que tem mais dados abertos para a população, né? O Eugênio está aqui, o presidente da Emprel, a gente conseguiu aí esse avanço. Eu acho que essa é uma inovação muito importante, de convivência, de participação, da sociedade poder ter as informações e propor, inclusive, mudanças na cidade a partir desses dados abertos. Pode passar? O Colab, que também a gente está funcionando, várias cidades no mundo estão no Colab também, já são 9 mil usuários aqui. Pode passar? O Conecta Recife, né, que são os pontos de Wi-Fi que a gente tem espalhados pela cidade. Isso aí, há poucos anos atrás, era um sonho, né, de todas as cidades, né? Como é que a gente vai ter banda larga na cidade? Quando é que a gente vai ter banda larga em espaços públicos, em áreas públicas e tal? Então a gente colocou. Inclusive, o último ponto que foi colocado agora, eu acho que não sei se já foi testado, Eugênio, mas na parada de ônibus, lá da Gama no Magalhães, uma das paradas de ônibus por onde passa mais gente na nossa cidade, a gente requalificou a parada de ônibus e está lá também agora o ponto de Wi-Fi. Pode passar? É isso aí, gente. Eu queria também aí falar um pouco com vocês sobre alguns avanços relativos, só lembrando que todas essas coisas que a gente viu aqui agora, né, que eu detalhei, são coisas que passaram a existir no Recife nesses últimos 3 anos e meio. E eu queria dar uma palavra também com vocês na interlocução nossa com o Porto Digital, com o Parque Tecnológico, sobretudo feito através do NGPD, uma interlocução direta com a participação de Chico e de Léo muito permanente,
né, e que a gente trouxe alguns ganhos que eu acho que foram importantes, né, e a gente sabe que tem muita coisa pela frente para fazer. Mas eu queria destacar que logo no início da gestão, no primeiro ano, a gente foi procurado pelo NGPD para falar sobre a necessidade de simplificação da legislação, né? E também a abrangência de algumas outras atividades que a lei anterior não colocava. Não foi colocado que durante algum tempo a comunidade procurava fazer essa atualização da legislação e a gente recebeu essa demanda, discutiu junto com o Porto Digital, transformou isso em lei logo no início da gestão, simplificando, diminuindo burocracia, ampliando o número de atividades. Eu acho que esse foi um ganho muito importante da interlocução direta, da abertura da prefeitura para poder fazer a interlocução com o Parque Tecnológico, com o Porto Digital. Eu acho que esse foi um ganho assim muito interessante. E o outro foi o processo de expansão do Porto. O processo de expansão do Porto, aí eu gostaria de colocar duas participações importantes da nossa gestão. A primeira, a participação dentro do Conselho. Nós participamos do debate feito dentro do Conselho de como fazer a ampliação territorial do Porto Digital. E depois de participar do debate dentro do Conselho, a gente aí sim transformou em projeto de lei, e esse projeto de lei foi aprovado e a gente fez a expansão territorial do Porto Digital num processo de discussão, num processo de construção conjunta. A Prefeitura não tentou, quis fazer qualquer alteração em legislação, seja da questão dos incentivos, seja da ampliação territorial, que a gente não tivesse feito diretamente junto com o Porto Digital, junto com o NGPD. A interlocução é aberta, é franca, é permanente. Eu recebi a direção do NGPD várias vezes, recebo o César também, enfim, recebo as instituições. Então essa é uma coisa interessante e que responde à necessidade do futuro do Recife. Como eu disse a vocês lá no início, a gente quer que a gente possa, no futuro, ser reconhecido ainda mais, por ser uma cidade inovadora, uma cidade portadora de futuro, uma cidade que investiu muito em tecnologia, que está permanentemente na vanguarda da tecnologia, e para isso a Prefeitura quer ter o seu papel de apoiar, de estar junto, de ouvir, de fazer junto. Não é a Prefeitura que vai dizer como é o futuro da tecnologia e inovação no Recife. A Prefeitura vai fazer junto com a sociedade, e a sociedade é quem construiu tudo isso, como eu disse no início da minha fala, muito antes, por exemplo, de eu ser prefeito. Então a gente quer fazer junto. Então eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui e dizer a vocês que a gente quer ampliar ainda mais essa interlocução, a gente quer investir ainda mais no bairro do Recife, a gente quer aprimorar essa relação da Prefeitura. A Prefeitura não é só o prefeito, mas de toda a equipe de interlocução com o NGPD e com vocês, com todo o ecossistema, para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse que é um elemento super importante da nossa economia e agora já da nossa cultura. A gente já pode dizer que tecnologia e inovação já faz parte da cultura do Recife e de um setor muito importante da nossa economia. Então eu fico aqui agora à disposição de vocês para a gente poder conversar um pouco sobre o futuro, sobre o que a gente pode fazer para frente. Obrigado, gente. Obrigado, prefeito. Gente, são 8:45, a gente tem até 10 horas para fazer um debate aqui com o prefeito agora. Queria lembrar... É sua, prefeito. Fica à vontade. Queria lembrar que aqui está o representante de todas as entidades que organizam esse debate aqui, que é o Porto Digital, a CESPRO, o Softex e o Sindicato das Empresas de Tecnologia da Informação e o César. Lembrando a todos que eu queria que todo mundo, quando for fazer a pergunta, se apresente e procurem ser objetivos. Apenas atualizando os dados para todo mundo, o Porto Digital hoje ele tem 268 empresas, 8.500 pessoas trabalhando e um faturamento anual de 1 bilhão e 300 milhões de reais, gerando economia para Recife e para Pernambuco. Pronto, pessoal, está aberto o debate, podem fazer as inscrições, pode levantar a mão que a gente vai levando o microfone. Já temos 3. Bom dia a todos, bom dia, Geraldo. Gratidão por essa ação que você fez a apresentação. Eu, como recifense, eu estou feliz, sim, com esses projetos. E como recifense, meus amigos de setor vão falar sobre os pleitos de TI, mas é como recifense que eu vou falar para você. E duas coisas me chamaram muita atenção quando você falou que mudou de padrão. E realmente mudou de padrão, esses 3 anos e meio. Então, não se admite mais escola numa casa com a pia sendo suporte para livros e como biblioteca, como alguns dos candidatos estão falando.
né, que é uma abordagem legítima também. Vamos fazer o feijão com arroz para todos. Mas uma cidade, um país, só realmente cresce quando muda de padrão. E isso você efetivamente está fazendo no Recife, e os prêmios estão vindo e os resultados estão vindo. Agora, tem uma questão também, quando você fala que tecnologia, ela muda, né, a vida do cidadão. E eu vou direto num ponto, até para te dar a oportunidade de responder mais uma vez e de refletir sobre isso, que é o ponto que veio da tecnologia, que é o Uber. Então, que a gente usa a sociedade em tecnologias disruptivas, que são essas que mudam a forma, né, de uma cidade acontecer, elas são utilizadas. E a legislação, ela vem depois da tecnologia disruptiva, que é ao contrário da tecnologia evolutiva, né? A evolutiva, ela já pressupõe. E é irreversível esse movimento a nível mundial, como o Airbnb, como o WhatsApp. São algumas situações que irreversíveis, e isso não pode ser o único ponto de fricção com o teu governo, porque o teu governo é isso que você apresentou, é o quanto você está trazendo para Recife. Então, eu queria que você discutisse isso e desse uma resposta. Para a gente agilizar um pouco, eu vou sugerir que a gente faça um blocozinho de 2 ou 3 perguntas, tá? Bom, prefeito, antes de mais nada, parabéns pela sua gestão, sem dúvida nenhuma. É uma gestão, principalmente no momento que a gente vive no Brasil, dificuldade econômica, que se destacou. Meu nome é Antônio Valença, eu sou diretor executivo da PITAG. Fomos nós que desenvolvemos a solução do ProUni, inclusive. E a minha pergunta diz respeito, na verdade, a uma sugestão, né? Mais uma sugestão do que uma pergunta. É uma ideia que eu defendo, que a gente use o bairro do Recife, onde a maioria das empresas do setor estão sediadas hoje, como um piloto para tudo que depois pode ser replicado para outros bairros da cidade. Então, um piloto para iniciativas de segurança, um piloto para iniciativas de cidade inteligente, um piloto para iniciativas de mobilidade, como inclusive algumas já existem hoje, né, com os carros elétricos e etc. Mas eu acho que, por ser um bairro pequeno, por ser uma área facilmente controlada geográfica, já está falando aí, sei lá, de 10 km², talvez, é uma área fácil de aplicar ideias, de trazer ideias inovadoras, de gestão, não necessariamente atreladas a tecnologias, simplesmente, mas que depois sejam replicadas para o resto da cidade. Bom dia, Geraldo. Realmente, parabenizo você, como os demais já fizeram, é uma gestão muito interessante. E nesse sentido de melhorar ainda mais, e aproveitando o gancho de eu ser o terceiro a fazer perguntas, tem a vantagem de já pegar as demais, né? De certa forma, o que a gente está falando aqui, o que a Isa falou, o que Valença falou, é modernização ainda mais. Ou seja, como inovar ainda mais. Quando a gente pega o exemplo do Uber e percebe as mudanças disruptivas que ele está trazendo, como é que a prefeitura se posiciona em relação a isso. E quando o Valença coloca a questão do bairro do Recife como piloto, ele está querendo ainda modernizar ainda mais a cidade e a gestão pública. Nesse sentido, eu queria entender um pouquinho mais como é que você imagina modernizar ainda mais a gestão de inovação, que permite uma inovação mais forte, né? A 8666 é engessadora, a gente sabe disso, mas o novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que veio no começo do ano, permite que os órgãos públicos se aproximem muito mais de empresas e órgãos inovadores. E isso tem um outro viés, não é geral, sobre essa possibilidade de modernização com o novo Marco Legal e com os serviços públicos que hoje tem em termos de parceria público-privada. Bom, eu vou começar pela de Sérgio. Essa coisa, Sérgio, de parceria com a iniciativa privada, eu acho que ela é inafastável, né? Não tem como a gestão pública hoje resolver todos os problemas que existem, sobretudo na vida nos centros urbanos. Nós estamos falando da qualidade de vida num centro urbano, e a gente sabe que o mundo inteiro está debatendo e discutindo isso, né? Os centros urbanos estão em pauta
a qualidade de vida e o futuro deles em todos os lugares. Não tem uma grande cidade no mundo que isso não seja pauta. E no Recife não é diferente. Aliás, o Recife gosta de fazer a discussão mesmo, né? E não podia ser diferente aqui. E a gente está num centro urbano ainda mais tocado, porque o Recife tem 1.600.000 habitantes, 1.580.000 habitantes, mas a região metropolitana tem 4 milhões. Né? Então são 4 milhões de pessoas que convivem aqui da mesma forma como se fossem recifenses. Muitos deles, inclusive, moram em outras cidades, trabalham aqui, então a economia daqui também suporta isso. O sistema de saúde daqui suporta, às vezes o sistema educacional também suporta, ou seja, então a gente está numa cidade de 4 milhões de habitantes. Né? Eu governo uma cidade de 1.580.000, mas a gente está numa cidade de 4 milhões de habitantes. A gente está aqui num lugar especial. Né? Quando eu cheguei aqui agora de manhã, eu fui convidado a ir ao segundo andar para conhecer a incubadora. Né? Exatamente, eu acho que a gente precisa criar essa convivência e a administração pública ela tem que provocar mais, na minha visão, aqui o Parque Tecnológico. Todo mundo sabe que a gente assumiu a prefeitura e eu trouxe para vocês aqui esse fortalecimento, essa prioridade, essa injeção que a gente teve que dar na mudança de padrão da gestão. Né? Foi um esforço muito grande fazer isso. A administração pública no Brasil ainda tem, no Brasil inteiro, poucos casos e exemplos de que a gestão pública investiu em profissionalização, em modernização, em técnicas, em tecnologia, em avanço. Ainda não são muitos exemplos. A administração pública ainda permanece em outras épocas, em muitas situações no Brasil. Tanto que quando um governo estadual se destaca, todo mundo no Brasil fica sabendo. Quando uma capital faz uma coisa, todo mundo fica sabendo. Porque não é corriqueiro ainda. Eu acho que a gente pode, e esse é um compromisso meu para a próxima gestão, eu acho que a gente pode criar um conjunto de provocações, ou não provocações, de soluções para a cidade. Então a gente tem uma parceria, por exemplo, com a área de engenharia da cidade, né? O pessoal de projeto, engenharia e arquitetura. Eles estão querendo fazer projetos não solicitados, né? Um concurso de projetos não solicitados, uma parceria com o sindicato, com o Sinaenco, né, com a prefeitura, para que eles façam projetos não solicitados para a cidade, ou seja, surgiram soluções para situações da cidade que não vão ser nem pedidos pela prefeitura. A própria sociedade vai ter essa iniciativa. Eu acho que a gente tem que provocar, e eu acho que a própria sociedade e o ecossistema nosso de tecnologia e inovação pode propor coisas diferentes para a gestão pública em si. Né? Eu acho que o Hackathon tem um pouco disso, né? Mas eu acho que a gente tem que aprimorar isso. Chegou a hora, se a gente conseguiu fazer esse investimento em gestão, ter mais domínio e informação sobre toda essa organização desse tamanho que eu estava falando ali no início, está na hora agora da gente começar a resolver os problemas de maneira muito diferente. Se a gente melhorou os processos, modernizou, agora está na hora da gente dar vários saltos. Né? Eu acho que a gestão pública pode dar vários saltos, e esses saltos não serão dados só pelos técnicos da própria prefeitura, vai ter que ser dado pelo talento, pelo conhecimento, pela experiência e pela inovação da sociedade. Então eu acho que isso é uma coisa importante. Eu não tenho nenhum preconceito do ponto de vista de parcerias. O maior equipamento público de saúde hoje que funciona aqui na nossa cidade, da prefeitura, é tocado por um OS, né? É o OS ligado ao Hospital do Câncer, que administra com grande qualidade, humanização, o nosso Hospital da Mulher. Né? Então eu não tenho nenhum tipo de dificuldade com esse debate, com essa discussão. E eu acho que chegou a hora. Eu acho que a gente já tem uma interlocução que permite, eu acho que chegou a hora. Inclusive, uma delas já está em andamento com vocês, que aí já entra na resposta de Antônio. Né? A gente está com o Pleital aí em andamento, né? Que é exatamente levar experiências diferentes para o uso do espaço urbano do bairro do Recife, que está em andamento, os protótipos estão sendo produzidos, né? Eu estou na expectativa de ver esses protótipos e depois a gente poder botar isso em escala, né? Levar para o bairro e tentar levar para a cidade. Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Eu concordo com o que o Antônio diz, que a gente tem que usar o bairro do Recife para fazer essas soluções inovadoras. Né? Eu acho que é uma condição perfeita. Isso é visto pela sociedade há muitos anos, né? Um pouco explorado, né? Já explorado, mas a gente tem que explorar mais. E eu quero fazer isso junto com o Porto Digital. Tá? Não tem essa coisa de criar uma instituição que agora vai pensar o bairro do Recife. Não. Né? Já tem gente pensando no bairro do Recife há muito tempo. Né? O Parque Tecnológico, o Porto Digital, como instituição, o NGPD, já pensa a modernização para o bairro do Recife há muito tempo, com muita gente participando. Não é uma coisa
de uma pessoa, é todo mundo participando desse processo. Então eu acho que a gente tem que ir à frente com o Pleital, eu acho que a gente tem que ir à frente com várias iniciativas que a gente possa fazer testes urbanos, né, de inovação no bairro do Recife e depois poder levar isso para a cidade. E aí, para isso sim, a gente até tem uma instituição que está incubada dentro do Porto Digital, que é a Ares, né, que está pensando aí o Recife como um todo, né, não só o bairro, mas o Recife como um todo, o futuro da cidade como um todo, para que a gente possa levar essas inovações para outras áreas da cidade também. E uma questão com relação ao Uber, que foi aqui perguntado, eu queria dizer assim, na realidade, eu até tenho várias iniciativas dentro da própria prefeitura que têm a mesma característica. Por exemplo, a gente criou uma rede social, a Prefeitura do Recife, né, a velha administração pública, criou uma rede social. A gente tem uma rede social chamada Transforma Recife, que junta hoje 420 ONGs, com 75 mil voluntários, né, e que criou essa rede que funciona hoje sem precisar mais da prefeitura estar atuando nesse jogo. A gente criou, o voluntariômetro está ali na Agamenon Magalhães, mais de 500 mil de horas trabalhadas, e hora de voluntário trabalhado é uma das coisas do Transforma Recife, né. A gente fez se encontrar no mundo virtual, né, aquelas pessoas que queriam se encontrar fisicamente, né. O voluntário, eu quero ser solidário, eu vejo as pessoas fazendo trabalho solidário, eu queria ajudar, como é que faz e tal. Termina que fica na ideia, fica na conversa com a família, mas a pessoa não encontra o caminho, não sabe em que porta bater, que telefone ligar. Com o Transforma Recife encontrou, foi lá, se cadastrou na tela, né, até no smartphone, se cadastrou e chegou um convite. Só, você é engenheiro? Eu estou precisando de um engenheiro aqui. Você topa contar histórias a crianças? Estou precisando de alguém que conte história para crianças. Você topa ser cuidador de idoso? Está aqui. Você é contador e topa melhorar a gestão, a contabilidade da organização, do projeto social? Está aqui uma vaga para você. Isso aconteceu, é realidade em nossa cidade. Eu tenho um aplicativo, e está em desenvolvimento, está em teste, está em fase de teste, para a gestão da frota da própria prefeitura, né, no smartphone. A própria prefeitura está fazendo uso de aplicativo. Nós aprovamos uma lei aqui no Recife, nos limites da lei que a gente podia fazer, né? A gente permitiu o uso de aplicativo, regulamentou o aplicativo dizendo que ele precisa ser registrado, informado ao órgão de controle, né, que controla o transporte na cidade, registrado, né, que seja registrado lá. Agora, ele tem que respeitar a lei. A nossa lei, inclusive, ela remete à lei federal, ela nem tem o texto, né? A nossa lei, ela remete à lei federal, o transporte de passageiros nos termos da lei federal tal, né? Agora, eu não sou candidato a prefeito só, né? Eu sou prefeito, e o prefeito é vinculado à lei, né? A gente não pode, eu sei que no processo de inovação muitas vezes a lei vem depois do processo de inovação, mas eu sou um agente público vinculado, né? Como aqui tem agentes também que estão vinculados à lei. Quem está hoje na gestão do NGPD, quem está hoje na gestão do CESA, que faz uma consulta ao seu jurídico, e o jurídico diz, é ilegal, isso aí é ilegal, eu tenho certeza que não vai lá e comete a ilegalidade. Eu tenho certeza que vai e respeita a lei. Então eu estou vinculado à lei, eu não sou só candidato, né? Tem gente que é só candidato, e só candidato pode assim, né, ir ali, vou fazer assim, vou fazer assado e tal. Eu não sou só candidato, né? Eu sou prefeito e eu estou vinculado à lei, né? Então eu preciso respeitar a lei como um princípio inicial, né, primordial de um gestor público. Aliás, é isso que a gente quer que todos os gestores públicos no Brasil façam, né, respeitem a lei. Então, nesse campo, eu tenho que respeitar a lei. Agora, favorável à inovação, eu acho que todo mundo aqui até testemunha do esforço que a gente tem feito de fazer inovação na cidade. Obrigado, prefeito. Já tem inscritos para o próximo bloco, mas antes, como a gente está fazendo uma transmissão via internet a partir do Facebook, tem algumas perguntas que selecionamos algumas aqui, e eu queria fazer via Facebook. E o próximo bloco de perguntas a gente passa para vocês de novo, que já tem 4 pessoas inscritas. As perguntas se basearam mais ou menos, a gente pegou um bloco, prefeito, sobre o bairro do Recife. Diz aqui, a questão da violência no bairro do Recife, como você vê a violência nos últimos casos na ilha, existe algum plano de ação para reforçar a segurança dos trabalhadores no Recife Antigo? Uma pergunta ainda sobre o bairro do Recife, como podemos fazer uma questão, e a questão dos flanelinhas, eles foram cadastrados, mas parece que até agora não houve muita serventia o cadastramento dos flanelinhas aqui no bairro do Recife. Continuamos reféns, sendo extorquidos por eles. Temos que recorrer, tem alguma solução para isso? E a outra pergunta sobre zona azul eletrônica. Nós já tínhamos uma zona azul eletrônica no bairro do Recife, onde não precisávamos usar papel, e em vez dessa experiência piloto da zona azul eletrônica no bairro do Recife ser expandida para o Recife, ela foi extinta no bairro do Recife. Por quê, prefeito?
Bom, eu acho que a própria pergunta respondeu a questão da Zona Azul. Ela era piloto, né? E a condição de contratação dela, ela era uma contratação precária, não era uma contratação permanente, né? Não era uma contratação definitiva. E foi uma contratação precária em modelo piloto que durou mais de 6 anos, até chegar um momento que a gente não tinha mais condições de ficar fazendo aquele tipo de renovação e prorrogação daquele modelo. É claro que a gente quer tecnologia na Zona Azul, né? A gente até agora ampliou a Zona Azul para um bairro importante da cidade, lá na Madalena. A gente quer tecnologia na Zona Azul e a gente está com um termo de referência, né, já desenhado, discutido, para que a gente possa lançar a licitação e aí sim contratar a Zona Azul de uma maneira que melhore para nós a condição de quem usa a Zona Azul, né, a facilidade para quem usa a Zona Azul e melhore para nós também a capacidade de fiscalização desse processo. Então, o termo de referência está desenhado, essa licitação vai ser lançada nos próximos dias. E com relação à questão da violência, né, também foi mencionada aí a questão dos flanelinhas. Eu acho que o mais importante, gente, para a gente ter definitivamente um ambiente mais seguro no bairro do Recife, é a gente conseguir mudar e chegar ao sonho que a gente tem de mudar o uso do bairro, né? O uso do bairro. Nós precisamos ter moradia no bairro, nós precisamos ter uma dinâmica diferente no bairro. Se a gente tiver uma dinâmica urbana diferente no bairro, a gente vai ter mais segurança no bairro do Recife. Enquanto isso, é colocar câmera, é colocar a Guarda Municipal, é colocar Polícia Militar, né? É fazer esse trabalho de segurança tradicional. Mas é a mudança da dinâmica urbana do bairro, né, que eu acho que todo mundo aqui já discutiu e conhece isso. Nós precisamos de moradia no bairro, nós precisamos de outras dinâmicas no bairro, para que o movimento de pessoas esteja durante todo o dia, e aí assim a gente vai ter sustentabilidade na questão da segurança. Por enquanto, é colocar a câmera, ter mais apoio policial, né, e a gente botar também a Guarda Municipal em alguns pontos, em alguns horários que a gente está conseguindo. Obrigado, prefeito. Já tem 3 inscritos, vou passar a mão o microfone para esses 3. Tem mais 2 ainda que fica para o bloco seguinte. Então, Ives, depois tu passa para Ítalo e para Alcides. Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Ives Nogueira, sou empreendedor do setor de TI aqui no Porto Digital há 22 anos. No momento, presido o Comitê Estratégico de TI da Anshan e sou membro do Conselho do Porto Digital. Geraldo, a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos. Eu queria tocar no ponto da interlocução, né? Escutar você um pouco sobre isso. Em outros fóruns, a exemplo do LIDE, a gente conversou um pouco lá numa palestra que você deu no LIDE. A minha sugestão é que eu acho que você deveria olhar com atenção para essa questão da interlocução com o setor, tá? Eu fico à vontade, porque todas essas instituições foram citadas aqui, eu já participei como presidente, como diretor, como associado. Então, quando o Rossini falou que tem as entidades que estão organizando esse debate aqui hoje, quero fazer uma correção na fala do nosso colega Rossini. Não é o debate de hoje. Essas entidades que estão citadas aqui hoje, o Porto Digital, o ACESPRO, o Softex e o CEPROP, são entidades que representam o setor de TI, inclusive antes do Porto Digital existir. A ACESPRO, só para citar como exemplo, tem mais de 40 anos. Então, quando a gente fala que a Prefeitura está com interlocução com o setor através do NGPD, existe, na minha avaliação, perdoe a franqueza, uma falha grave. Porque a gente participa também do Conselho do Porto Digital, mas tem empresas como a Procent, que está aqui, acho que Zé Cláudio chegou, mais de 40 anos, que o cara que preside o Softex é uma entidade que deveria estar interagindo na interlocução de uma forma mais dinâmica com a Prefeitura, como a ACESPRO e como o CEPROP, o sindicato. E isso não vem acontecendo, na minha avaliação, na sua gestão. E não precisa, como você disse, a gente criar um novo fórum, não. Existe o Comitê de Apoio ao Porto Digital, que, salvo engano, ele ficava na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, em gestões anteriores. E esse comitê ele não funcionou mais, a gente não teve mais reunião recorrente desse comitê. Se a gente reativa esse comitê, na minha avaliação, acho que você passa a ter uma interlocução, a gestão passa a ter uma interlocução, aí sim, com o setor completamente, né? O Porto Digital, de novo, ele existe, ninguém aqui é contra, isso é a bandeira que a gente defende em qualquer lugar do mundo, isso é a nossa marca, isso é uma marca construída pelo empresariado. Se não fosse os empresários, não existia Porto Digital. A gente tem que deixar isso muito claro. Então, a minha colocação era para lhe ouvir com relação a isso, né? Contribuir, e quando você passar a ter, a gestão passar a ter interlocução, Geraldo, com o setor de uma forma mais ampla, a gente pode colaborar muito mais, né? Olhar daqui para frente, é inevitável os benefícios que a cidade tem tido na gestão do prefeito Geraldo Júlio. E não é brincadeira, a gente sabe
o esforço, o suor que você tem como pessoa física, né, o quanto você abdica de atenção à família, às vezes, para fazer o que vem sendo feito. Então, isso tem que ser reconhecido de público, em conversas particulares, mas a gente está aqui para dar nossa colaboração real, com coragem, para a gente melhorar essa interação. Um exemplo prático, Compaz. A gente tem condições, tem várias empresas, dezenas de empresas, que têm condição de levar conteúdo para dentro de um Compaz, através de programas, por exemplo, uma Academia da Memória. Você fala muito da Academia da Cidade. No mundo todo, Brain Fitness, a preocupação com o cérebro é uma preocupação tão importante quanto a preocupação da questão física muscular. Né? Existem projetos prontos que a gente não conseguiu implementar. Estou falando não pela minha empresa, eu tenho que defender meus interesses empresariais de forma legítima. Estou falando pelo setor, com a responsabilidade que tenho de uma liderança empresarial que já presidiu a associação e atua há 22 anos. Então, acho que tem uma colaboração muito grande de empresas locais que não está sendo aproveitado pela gestão, e eu acho que nesse próximo avanço a gente poderia evoluir nesse sentido. Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Meu nome é Ítalo Nogueira, eu presido a CESPRO agora, né, nesse biênio 2015-2016. Parabéns por diversos programas da tua gestão, Geraldo. A gente é de parabenizar, de compartilhar, de vivenciar, inclusive, questões como a ciclofaixa, uma ação tão simples, né, que vai lá e coloca a família junto a própria academia, que a gente acompanha aí a quantidade de gente que não tinha recurso para ir para uma academia, e diversas outras ações da tua gestão. Mas voltando a um caso que é muito importante, e você tocou aí que é essa questão da inovação, né, da mobilidade, a questão levantada por Aísa na pergunta dela. Nós, hoje, como a CESP, então, estamos, inclusive, em algumas interlocuções que seremos representantes como entidade do Uber também, tá certo? Então, ainda está em conversação. Mas essa questão que você colocou, por exemplo, da prefeitura estar desenvolvendo um aplicativo internamente, né? Ou, como outros projetos que a gente vê na gestão, não só na tua gestão, mas a nível federal, municipal, estadual, adesão a atas de registro de preços de coisas que a gente não conhece, ou então de empresas que estão muito distantes do problema real do cidadão Geraldo, do problema real do cidadão Ítalo, de quem vive aqui, tá certo? Então, uma das provocações e questões que eu queria levantar para você é, primeiro, será que essa inovação, seja do Uber, seja dessas empresas que vão prestar serviço, será que a gente poderia contar e olhar para essa próxima gestão de Geraldo, como, por exemplo, a gente chegar e não ter adesões a atas de registro de preço de fora do Estado, e que a gente pudesse discutir qualquer projeto, porque o portal da transparência, ele é muito importante para que a gente acompanhe os dados daquilo que foi contratado. Depois que ele foi contratado, a gente vai ter a gestão dos números, do pagamento, do acompanhamento das obras. Mas, muitas vezes, não é o caso da tua, mas muitas vezes não tem a transparência e a gestão na hora da contratação, tá certo? Então, nessa questão, eu queria fazer essa provocação. Será que a gente pode contar com o Geraldo nessa questão de... Ou até não fazer, olha, uma vez que não vai aderir a atas de gestão ata de adesão, de registro de preço de fora, também não vamos fazer aqui, para não dar nem a oportunidade das empresas estarem querendo blindar o mercado. Isso que eu queria escutar de Geraldo. Bom dia, Geraldo. Parabéns pela apresentação, pela gestão. Meu nome é Alcides Pires, eu sou empreendedor no Porto Digital, quer dizer, empreendedor mesmo antes do Porto Digital, mas também sou diretor adjunto da CESPRO e diretor adjunto do Softex. A minha pergunta vai mais num sentido mais amplo do que a nossa questão municipal. Evidentemente que o prefeito precisa cuidar da administração da cidade, de provocar todos esses movimentos que você tem provocado, mas o nosso país está vivendo um momento em que precisa dar um salto em alguns pontos que são muito caros aos brasileiros e que diz respeito basicamente à questão previdenciária e à questão trabalhista.
Então há um conjunto de preconceitos que envolvem essas questões e que a gente, quem tem responsabilidade sabe que precisa de uma reforma, de reformas, e que essas reformas vão sim atingir direitos ou expectativas de direitos, mas que se esses direitos continuarem existindo, vão levar o país no longo prazo a uma situação difícil, e que para que a sociedade possa responder de forma positiva, precisa escutar os seus líderes. Ou seja, a gente vai entrar num momento do país em que a gente vai precisar do Geraldo Júlio líder, além do Geraldo Júlio prefeito. Ou seja, que se posicione, que faça um papel de educador, de explicar para a população no seu nível, naturalmente, na sua esfera, mas que consiga passar para a população a importância dessas reformas no longo prazo. A gente nem sabe ainda como serão essas reformas nos seus detalhes, mas a gente sabe que vai precisar de romper com algumas coisas que estão na nossa cultura há décadas. Então, eu gostaria de ouvir de você como será que a gente vai ver o Geraldo Júlio líder nessa nova fase do país que a gente vai enfrentar. Bom, primeiro, eu acho que a resposta de Ives e Ítalo, vou tentar juntar até, né? Eu acho que o comitê existe, né? Ele tem feito reuniões, mas aí eu quero aqui assumir um compromisso, né? Estamos falando aqui de uma candidatura para mais 4 anos, né? E eu quero aqui assumir um compromisso que a gente intensifique as ações do comitê, e eu me comprometo em algumas das reuniões do comitê ter a minha participação, né? Para que a gente fique essa interlocução, digamos, até mais regulamentada, vamos dizer assim. Se eu busquei, através de mim e da nossa equipe, ter a interlocução, vamos tentar fazer ela um pouco mais regulamentada através do comitê, né? E eu acho que o que Ítalo colocou aqui faz parte do processo de discussão lá dentro do comitê, né? O que é que vai ter de demanda, né? Espontânea não, de demanda gerada pela prefeitura, e voltando um pouco ao que o Sérgio tinha dito antes, e o que é que a sociedade pode propor já diretamente também, vocês podem, como comitê também, trazer essas que a prefeitura ainda não está fazendo demanda, né? Mas o que a prefeitura vai criar de demanda, discutir dentro do comitê qual o caminho que pode ser mais eficiente para fazer a contratação, né? E o caminho mais eficiente para a contratação pode resultar em contratações locais, o que é melhor. Né? O que é melhor, né? A gente alimenta a própria cidade, a dinâmica e a economia e os negócios da própria cidade. Então, eu acho que isso, a gente colocando o comitê mais permanente, mais dinâmico, eu acho que a gente consegue. Eu me comprometo com vocês a fazer isso agora como compromisso de candidato, né, para a próxima gestão. Você colocou uma questão fundamental, né? Porque a gente está vivendo aqui, por exemplo, agora um processo eleitoral no Recife, onde a vida das pessoas está sendo muito mais tocada pelo que está acontecendo no país do que pelo que está acontecendo na cidade, né? O país está vivendo um momento de imensa dificuldade, né? A vida das pessoas no país está super difícil, né? O camarada, hoje, o sentimento que está preponderante na maioria das pessoas no país é preocupação, né? É preocupação. Preocupação com o futuro, preocupação com o emprego, preocupação com a empresa que trabalha, quem é empreendedor e pensava em ampliar, diminuiu de tamanho e tal, então essa preocupação. De fato, o Brasil está precisando encontrar um caminho diferente, né? Tem que encontrar um caminho diferente. Esse caminho que a gente está trilhando, todo mundo está vendo aonde é que já chegou e aonde é que vai chegar ali na frente, né? E tem algumas medidas sendo discutidas ou anunciadas, né? Mas antes das medidas, eu queria falar um pouco do para trás, né? Por exemplo, todo mundo aqui sabe que o Brasil gera déficit nas contas públicas, né? Isso sai no telejornalismo, é coberto, é criticado, é analisado e tal. Sai lá déficit nas contas públicas do país. O déficit nas contas públicas do país gerado pelo governo central.
eles obrigam municípios e governos estaduais a gerar superávit, para o superávit gerado pelos governos estaduais e municípios abater um pouquinho do déficit que já é gerado pelo governo central. Né? Até aí vamos lá. Vamos para outra coisa da história. Quando a Constituição de 88 foi aprovada, a União compartilhava com os estados e municípios 78% da sua receita. 78% da sua receita, que são os impostos. Né? A contribuição social, as contribuições ficam direto para a União 100%, não compartilha nada com ninguém. O que é que aconteceu da Constituição para cá? Os incentivos foram dados em cima dos impostos, porque é compartilhado com o Estado e o município, então dá incentivo no imposto, e vai mudando a alíquota, e vai mudando base de arrecadação das contribuições. Resultado, a União hoje compartilha com os Estados e municípios 42%. O que era 78% compartilhado passou a ser 42%. Então, eles ficavam com 20%, estão ficando com 60% logo no pé. Já fica lá 60%. E ainda assim produz déficit. E tem que obrigar estados e municípios a produzir superávit. Está aí um exemplo de um impacto direto no Recife. Nós fizemos uma operação, eu iniciei, antes de assumir uma operação com o Banco Mundial, deixei a operação no ponto de ser assinada em novembro de 2013, no ponto de ser assinada com o Banco Mundial, tem que ter autorização do Tesouro Nacional. Até hoje o Tesouro Nacional não deu autorização. São 220 bilhões de dólares que deveriam ter circulado aqui na economia do Recife, gerando negócio, gerando emprego, criando novos equipamentos públicos, melhorando a infraestrutura urbana. 220 milhões de dólares. O Recife é a cidade menos endividada. Tem total capacidade de fazer esse empréstimo junto ao Banco Mundial. Negociamos com ele, deixamos tudo pronto. O pacote fechado. Precisava só do aval. Né? Não deram o aval. Né? Porque isso ia mexer nas contas. Tá? Então, quer dizer, tem agora uma discussão que está fervendo aí, que é essa coisa da limitação, teto de gasto para o gasto público. É claro que eu sou a favor de teto de gasto para o gasto público. É claro que eu sou a favor. Eu não sou a favor de déficit público. Né? Agora, para quem? Quem vai ter teto? Esse teto pega o quê? Esse teto vai pegar somente a saúde e a educação mesmo? Porque aí os prefeitos no Brasil afora vão fechar as unidades de saúde, vão fechar as maternidades, os governadores vão fechar os hospitais, gente vai fechar a creche, vai fechar a escola. Brasília não vai fechar nada, né? Brasília não fecha nada. Quem fecha é o governador, né, lá na zona norte do país, lá na região norte do país, no sul, aqui no nordeste, é o governador que fecha, o prefeito que fecha. Então tem que ter limite para tudo. A gente está, por exemplo, gastando, a cada ponto percentual dessa taxa de juros de 14%, a gente gasta aí 26 bilhões de reais. O país gasta 26 bilhões de reais. Então acho que as reformas têm que vir, né? Agora a reforma tem que ser discutida de uma maneira realmente verdadeira e democrática, para que as contas públicas do Brasil deixem de gerar déficit, né? Mas que a gente não tenha mais injustiça ainda, mais desigualdade ainda, gerada por essas novas medidas que precisam ser feitas, essas reformas precisam ser feitas. A reforma tem que vir para trazer mais igualdade, né? Mais oportunidade e ajustar as contas. Essa é uma conta que precisa ser feita e não pode ser feita somente, por exemplo, é muito difícil você chegar e botar em debate no Brasil teto de gasto no serviço público e alguém ser contra. Como é que vai ser contra um negócio desse? Né? Mas espera aí, vamos fazer a discussão profundamente sobre o que está sendo proposto. É somente para dar teto em saúde e educação mesmo, lá na ponta. Se só vai dar teto em saúde e educação lá na ponta, é o povo que vai pagar a conta sozinho. E quem é o povo que usa saúde pública e educação pública? É o povo mais pobre. Então, essa discussão ela tem que ser profunda. E, claro, eu estou num processo de disputa de reeleição, né, e é claro que ganhando a eleição, eu estou muito confiante nisso, né, mas ganhando a eleição, eu vou querer participar desse processo sim. Obrigado, prefeito. Nesse bloco estão inscritos Guilherme Cavalcante, da Ares, Gerino Xavier, do presidente do sindicato, CEPROP, e Zé Cláudio, da Softex. Queria só anotar aqui a presença do vereador James Fora, que está aqui presente com a gente, tem sido um aliado importante no setor, na Câmara Municipal do Recife, e explicar, Ives, que quando eu citei aqui, eu citei sempre que são as entidades que representam o setor, não apenas que realizam o debate. Guilherme. Geraldo, a reunião semelhante a essa, há 4 anos, provocado pelos empresários do Porto Digital, veio o tema do longo prazo, foi ali que nasceu a provocação para a gente construir, em parceria com a sociedade civil organizada, num processo amplo de escuta, uma estratégia de cidade para a nossa cidade, no horizonte de 20 anos, 50 anos e 100 anos.
A resultante disso é um projeto que vai ser entregue ao prefeito eleito em dezembro, com os desafios propostos para o futuro da cidade e um conjunto de medidas e de projetos e programas que a gente tem que se comprometer para executar no horizonte além de 4 anos. Em todos esses debates, pela própria legitimidade com que esse fórum aqui propôs há 4 anos, a gente vem cobrando de todos os candidatos o compromisso com esse projeto. Não podia ser diferente contigo. Eu queria que você dissesse se está comprometido para nos próximos 4 anos dialogar com o resultado do Recife 500 anos. Gerino. Depois passa a Cláudio. Bom dia a todos, bom dia, Geraldo. Meu nome é Gerino Xavier, eu sou vice-presidente da CESP Nacional e presidente do Sindicato das Empresas de Tecnologia da Informação no Estado de Pernambuco. A partir da provocação que foi feita por Ives, eu gostaria de convidá-lo para fazer já a primeira reunião, enquanto prefeito ainda, faça a primeira reunião já do comitê, vá a essa reunião e eu já sugiro uma pauta. A gente discutiu o ISS, que criamos o ISS com a redução fiscal, ficou difícil de aplicar, quase ninguém queria essa redução porque era impossível do ponto de vista burocrático. Fizemos a modificação na Câmara Municipal, com a ajuda efetiva do nosso candidato também Jaime Mais Fora, nosso amigo. E agora a gente passa por mais uma terceira etapa de problema com relação ao ISS. Algumas empresas que estão passando por um processo de fusão e aquisição, na hora que o jurídico de quem está chegando olha o ISS e diz: isso aqui é passivo, isso aqui vamos botar na conta de vocês. E retroativo a 5 anos. Quer dizer, não há uma segurança jurídica, e aqui a gente não está responsabilizando A nem B. O que eu estou propondo é um convite para acontecer a primeira reunião, e que nessa reunião, por gentileza, você vá, vai ser uma honra tê-lo lá, e a gente começar a discutir e propor isso. O segundo aspecto é o aspecto do cuidado com a ilha do Recife, o Recife Antigo. Assim, é um lugar onde a gente ainda tem muito lixo, tem muito esgoto a céu aberto, e por incrível que pareça, os garis da prefeitura elegem alguns pontos do bairro do Recife para dormir durante o dia, para dormir durante o almoço, e eu acho que a gente podia melhorar a condição desse povo. Faz um abrigo qualquer em algum lugar, na própria prefeitura, porque eles não têm banheiro, não têm onde descansar, como seu trabalho é um trabalho inóspito, né? Eles ficam ao céu aberto ali. Então, assim, a gente recebe empresas e pessoas de todos os lugares do mundo. Então, assim, quando passa, a gente está falando de impacto tecnológico, está falando de inovação, está dizendo para o mundo que nós somos o Bila, que a gente sabe fazer e faz bem feito. Aí, quando a gente passa no meio da rua, tem assim, um monte de gari deitado, comendo um sanduíche lá, sentado no chão. Isso, essa discrepância, essa diferença, incomoda a nós e a todos que aqui chegam. Então, e eu acho que são coisas muito pequenas que a prefeitura pode fazer para equacionar esse problema. Muito obrigado. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Geraldo, a primeira coisa que eu queria dizer é que acho que a sua administração melhorou enormemente o padrão administrativo da cidade, melhorou o padrão de qualidade da cidade. No que se refere à tecnologia, isso foi elevado também, né? Talvez as colocações que eu venho aqui fazer aqui, talvez possam parecer um tom certo de crítica, mas eu acho que é porque a gente tem que ter um espaço de avanço, né? Acho que foram feitos avanços significativos, mas a gente tem que ter algumas coisas ainda para avançar. E eu gostaria de relembrar um pouco as origens, né, do nosso movimento do Porto Digital, porque eu tenho trabalhado a questão do Porto Digital sempre como um movimento, como alguns colegas já falaram, um movimento das empresas de tecnologia do Recife, né, que fizeram com que a gente convergisse nessa grande caminhada lá para o centro da cidade, para o bairro do Recife. Você comentou, por exemplo, nas discussões do Conselho do Porto Digital sobre a questão da expansão do Porto Digital, que foi aprovada contra o meu voto, mas isso não tem a menor importância. É uma questão de voto vencido, eu sou um democrata, aceito isso perfeitamente, não discuto mais isso. Mas eu acho que a questão do bairro do Recife ainda é muito emblemática para a gente, né? Ela é o coração do Porto Digital, por mais que se espalhe para lá e para cá, mas ela ainda é o coração do Porto Digital, e a gente precisa ter uma preocupação constante com aquele bairro. Então eu vou remeter um pouco à questão do núcleo de apoio ao Porto Digital que tem na prefeitura, onde
a gente fez um levantamento, eu fico aqui, houve 3 ou 4 reuniões no máximo na sua administração. Né? Na administração de João Paulo, eu não quero fazer nenhuma concorrência de candidatura, mas por uma iniciativa de um secretário de Finanças, numa certa época, foram feitas reuniões constantes que deram excelentes resultados. Até quando você diz assim, eu vou participar da reunião, eu não me preocupo, porque às vezes para enquadrar na agenda do prefeito pode ser mais difícil. Bom, então já melhor. Porque eu acho que a gente tinha que ter uma agenda permanente, aqui, na atual administração, a gente teve uma reunião com o Antônio Alexandre, promovida por Antônio Alexandre, e outra promovida por Berenice, assim que ela entrou. E algumas coisas que foram levantadas nessas reuniões, até hoje continuam as mesmas mazelas. Né? As mesmas mazelas. O problema de quem trabalha no bairro, das 7 mil, 8 mil pessoas que trabalham no bairro, continua se sentindo extremamente desconfortável por uma série de aspectos. Né? E eu, na última reunião do Conselho, do Comitê de Apoio ao Porto Digital, por exemplo, eu relatei a experiência que nós tivemos. Eu cheguei na minha empresa, eu tinha saído para almoçar, quando voltei, estavam todos os funcionários correndo para a rua, feito loucos, porque o prédio de junto estava desabando. E não é novidade que ele está para desabar. Já faz tempo que isso acontece. Né? Então, a gente foi em cima dos proprietários do prédio, eles mostraram para a gente que as dificuldades que tem da burocracia para começar a recuperação do prédio. Na outra esquina está o prédio que, felizmente, o César está recuperando, que era o prédio do Itaú, que também começou a desabar, né? Chegou a sentar a gente. Isso é uma questão que deixa as pessoas dentro da empresa, todo mundo com medo de voltar a trabalhar nesse dia. É um fato assim, marcante na história da empresa. Porque tem medo de trabalhar, né, que cai o prédio em cima deles. Então, essa é uma questão que não pode deixar de estar registrada, desde que eu falei da reunião, que o Antônio Alexandre promoveu, e a última que Berenice promoveu, isso está lá, está registrado. E essas coisas, essas coisas não podem. Elas têm que ser objeto de um trabalho constante. Não é possível que a prefeitura não possa fazer alguma coisa forte em cima disso, do que tem dessa situação do prédio. E é lá no bairro do Recife que está isso. Outra coisa que eu queria dizer é também no avanço da legislação do ISS, quando houve a outra modificação da lei, nós conversamos, levamos esse assunto para Pandolfo, que ainda era meio embrionário, não estava com os contornos muito bem definidos, mas que agora está muito forte, que é a questão da inclusão do ISS no passivo potencial das empresas do digital. É como se a gente não tivesse incentivo fiscal. Isso aconteceu na minha empresa recentemente, nós contratamos uma consultoria especializada em due diligence para preparar a empresa para ir ao mercado, para conseguir investidores, e os caras botaram o dedo em cima. São 5 anos de contingência ali da situação que é o ISS hoje, porque a fiscalização se sente no direito de dizer que porque qualquer coisa que você infringiu, você perdeu o direito e aquilo você tem que, em vez de 2%, pagar 3% 5 anos para trás. Não, então, isso é uma coisa absurda. Ou não é. Por exemplo, a gente tem que se lembrar que a gente tem cidades concorrentes. Né? Em São Paulo, não existe nenhuma. Se você enquadrou na disposição legal, você tem o direito ao incentivo, acabou-se, não tem mais o que discutir. Nós temos hoje, por exemplo, um programa de internacionalização no Softex, que a gente está fazendo um trabalho no Canadá, e agora nós temos também um trabalho da atração da cidade do Panamá, e que nós temos esses países, essas cidades, querem atrair cérebros e investidores, né? Querem atrair experiência disso aí. Nós temos empresas aqui que estão fazendo análises de ir para Toronto. Né? Vamos ter também gente analisando de ir para a cidade do Panamá. Então, nós temos que lembrar que nós temos concorrentes. Né? O Recife é uma cidade muito boa, todo mundo aqui gosta de trabalhar aqui e tal, mas temos concorrentes fortes. E que a gente tem que analisar isso com mais tranquilidade, com mais seriedade. Então, eu acho que é um dos pontos que a gente tem que pensar, quer dizer, um ponto já é antigo, que é essa questão do bairro. O bairro tem sérios problemas, tem os problemas de esgoto, tem problema de calçada, tem problema de iluminação, tem problema de segurança, mas quer dizer, tem que dinamicamente ser trabalhado. E tem problemas como esse que estão se agravando, né? Que a gente também tem que colocar na pauta, como essa questão do ISS, que eu acho que é uma questão crítica, porque desvaloriza as empresas, elas perdem valor dentro do contexto. Tá? Obrigado. Bom, eu acho que tanto o que Gerino coloca, quanto o que Zé Cláudio colocou, dizem respeito a essa questão da interlocução permanente. A questão do bairro, eu acho que a gente tem que fazer essa interlocução que você está sugerindo maior, para a gente poder saber exatamente o que é que pode ser feito de maneira mais urgente no bairro. Concordo. A questão da legislação, a gente fez a atualização, né? E agora surge esse novo problema. Tem que atualizar de novo. Não tem jeito, isso é assim, né? A vida é assim. Né? A lei no Brasil, ela é interpretada por alguém. Né?
em todos os países do mundo, aliás. E aqui ela é interpretada por alguém. Quando nós fizemos a mudança da legislação no início da minha gestão, que vocês queriam ter feito há muito tempo e não estavam conseguindo, e logo no primeiro ano da nossa gestão a gente fez, a gente achou, todos nós, achamos que ali estava resolvendo. Né? E foi um passo dado, mas precisa dar outro. E nós vamos fazer. Vamos fazer a alteração da legislação para resolver essa situação aí. Essa situação é uma situação que tem que ser resolvida. Né? O espírito da lei é de dar o incentivo. Né? Se está gerando alguma interpretação duvidosa, tem que reescrever ela mudando para que o incentivo seja garantido. E que com essa lei, essa coisa de quem está no passivo, de quem está fazendo negociação, inclusive internacional, isso ser resolvido. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito objetivo. Né? Eu estou respondendo de maneira objetiva, porque é muito objetivo mesmo. Né? O comitê se reunirá mais vezes. A provocação de Gerina é que tem a reunião já agora, porque além de candidato eu sou prefeito, vai ter reunião já agora. Vamos tratar desses temas todos que foram colocados. E com relação à questão do compromisso, né, que Guilherme levantou aqui de longo prazo, e eu acho que é claro, é absolutamente legítimo, né, que Guilherme esteja levantando isso, porque tem que levantar com todos os candidatos que vierem a esse debate aqui com vocês. É claro que eu tenho um compromisso total com o planejamento de longo prazo da cidade. Né? Na realidade, quando eu fui provocado em 2012 por vocês, numa reunião parecida com essa aqui, ainda como candidato, logo depois, na semana seguinte, eu até procurei alguns representantes também do setor e disse, ó, esse é um compromisso que eu quero assumir com vocês e começar a discutir ele logo no início da gestão. Né? Fazer planejamento não é coisa simples. Fazer planejamento não é só fazer um processo de debate e o planejamento está pronto. Né? A gente também teve que contratar muita coisa, né? E reunir conhecimento, experiência, né? Estudo suficiente para poder fazer algumas coisas. Né? Por exemplo, um plano diretor de drenagem para o Recife. Né? A complexidade que tem a drenagem numa cidade como o Recife. Eu me lembro que quando eu disputei a eleição, se falava que o Recife tinha 32 pontos de alagamento. Né? Eu até disse, esses 32 pontos a gente vai tratar. A gente já fez 40, só que tem 169. Ter o seu planejamento e não da prefeitura ou do prefeito ter o plano. Né? A nossa participação como gestão, a gente tem o processo de financiamento disso, a gente participa levando informações, dados, estudos e participa dos debates, né? Mas não é o prefeito que está fazendo o plano. Né? Eu tenho tido essa visão muito clara e tenho tocado desse jeito. Então é até legítimo o Guilherme perguntar, você está comprometido? É correto ele perguntar, porque como não sou eu que estou fazendo o plano, né? A prefeitura entrou com vários planos setoriais, né, e entrou com o financiamento do Recife 500 anos, mas não é o prefeito que está fazendo, porque eu acho que não vale a pena ter um plano do prefeito, tem que ter o plano da cidade. A gente está falando aqui de 20, 30, de 50 anos. Né, o prefeito tem que ter o plano de governo, né, e a gente tem a clareza disso. Então eu tenho absoluto compromisso, né, com o Recife 500 anos, né, total, mesmo que eu participe da origem dele, mas eu tenho compromisso para deixar isso aqui claro com todo mundo. Eu acho que o Recife definitivamente precisa de um planejamento de longo prazo, de uma visão estratégica. Adequado ou não. Eu queria saber de você se você tem algum no seu plano projetos específicos voltados para essa área que a gente está aqui discutindo, considerando isso tudo. As inovações disruptivas, as preocupações dos empresariados do Porto Digital e da importância de envolver todo mundo e de priorizar as empresas locais e as preocupações do bairro do Recife como um todo. Eu queria saber se você tem algum projeto e quais são eles e quais são as projeções para implementá-los. Bom dia, Geraldo. Meu nome é Edmundo, eu sou empresário do setor de TI já há alguns anos e vice-presidente do sindicato. Bom, primeiro parabenizar pela gestão e corroborando com a colocação de Alcides, nesse momento que o Brasil vive hoje de tanta incerteza, tanta dificuldade, ressaltar o seu papel de líder, de liderança nesse processo, né? Porque em 2012 você estava fazendo campanha com um cabo eleitoral dizendo que foi Geraldo que fez. Não é verdade? Então hoje você é um candidato a prefeito para afirmar que você fez e que vai continuar fazendo, digamos assim. O governador Paulo Câmara, que é do seu partido e que representa uma
o papel da TI como agente alavancador de mudança. Ou seja, a tua Imprel hoje é uma empresa de processamento de dados de 30 anos atrás. Essa Imprel, na tua gestão, ela estaria preparada para promover as mudanças que a tecnologia pode facilitar na tua gestão? Essa é que é a colocação. Bom dia, prefeito. Meu nome é Andréa Leal, eu sou da equipe de políticas públicas da Uber. Primeiro, eu queria parabenizá-lo pelas iniciativas em mobilidade na sua gestão. Elas são muito inovadoras e eu entendo, nós como empresa, entendemos que nós podemos contribuir para melhorar essas ações e fazer parte da cidade de uma forma positiva. Tem vários estudos que mostram que a Uber ajuda a tirar mais pessoas dos carros, colocar mais pessoas em menos carros, e a ideia que a gente tem é justamente contribuir para as cidades nesse sentido. Quando o senhor fala de regulamentação, o senhor colocou muito bem que existem interpretações jurídicas divergentes, às vezes, sobre o mesmo assunto. Com relação à regulamentação da Uber, tem a lei de táxi, que é o que o senhor cita a maior parte das vezes, que regulamenta a profissão do taxista, eles fazem transporte público individual de passageiros, mas tem uma lei posterior, que é a lei que criou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que fala na possibilidade de você ter serviços privados também de transporte individual. E aí algumas prefeituras no Brasil têm se baseado nessa lei para regulamentar o serviço. A gente teve a felicidade de começar ontem em Vitória, foi a primeira capital que a gente entrou depois de regulamentado. Então a minha pergunta é para o futuro, prefeito. Numa próxima gestão, existe a possibilidade de ter um estudo com a sua equipe jurídica para reavaliar esse assunto, para pensar na possibilidade de ter uma legislação específica municipal? Ou o senhor tem um entendimento já de que isso não é compatível com a regulamentação aqui no Recife? Obrigada. Bom, te falar um pouco para Poliana e para Edmundo. Olha só, Poliana, os projetos para o setor, né, eles vêm exatamente do processo de interlocução que a gente está aqui hoje conversando sobre o aprimoramento dele. Mas é claro, né, a gente quer diminuir a burocracia, né, a gente da nossa população, né, dos recifenses, para a gente poder fortalecer esse polo tecnológico com mais gente qualificada, mais mão de obra qualificada. E eu trouxe aqui para vocês hoje que a gente está levando inclusão digital para os meninos desde 2 anos de idade. Eu de vez em quando digo informação que tem gente que às vezes que não acredita. Eu mexi no computador a primeira vez com 23 anos de idade. Eu tinha 23 anos quando eu peguei um teclado, assim, um computador, e mexi. Eu fico imaginando a criança com 1 ano de idade, né, que está tendo a mesa interativa, e logo depois já começa a mexer no tablet, e depois já tem o tablet que pode levar para casa, e a robótica já entra na vida deles a partir dos 6 anos de idade, 7. Então a gente está formando, eu acho que talvez essa de fundo, gente, seja uma das coisas mais importantes. Nós estamos formando uma geração, né, que vai ter as condições de responder ao grande desafio que vai ser a economia, né, e a cultura da área de tecnologia, inovação, vanguarda, né, criatividade, que o Recife vai precisar no futuro. Porque se hoje a gente chegou aqui com a sociedade fazendo isso, né, e tem pessoas aqui que podem contar. Quem estava nisso há 20 anos? Tem quantos? Quem estava há 15? Quem estava há 10? Né? Vocês conseguem fazer uma lista. Vocês conseguem fazer uma lista de quem estava há 20 anos. Hoje... entendeu? É isso que eu estou dizendo. Vocês hoje conseguem fazer uma lista de quem estava há 20. Hoje a gente já está falando em 250 empresas. Vocês imaginam o que é isso daqui a 10, 20 anos. Né? Então talvez esse seja o projeto mais... $1,3 bilhão, né? Daqui a 10, 20 anos esses números vão crescer geometricamente. E nós vamos precisar de gente para isso. Né? Então talvez o mais importante para o futuro seja essa geração que a gente está tentando formar. Edmundo, a gente fez um esforço de trazer a Imprel para mais perto do ecossistema de tecnologia da nossa cidade, um esforço grande. Eugênio está aqui, o presidente, mas é um pouco também do que Sérgio disse. Nós não queremos que a Imprel responda pelos avanços da área de tecnologia da gestão pública.
Nós queremos que a Empreal participe disso e seja, inclusive, interlocutora disso, mas nós vamos precisar da sociedade como um todo. É um pouco assim, esse esforço que a gente está fazendo, né? Não é a Empreal que vai estar pronta. Eu sei que a tua pergunta vai na linha do que eu estou respondendo mesmo, né? Mas é esse esforço da gente poder juntar a gestão pública com a sociedade dentro da primeira pergunta que Sérgio fez. E para Andréa, né? Para Andréa. Andréa, a gente discussão jurídica é assim, né? Pode se abrir. Né? Mas veja, como eu disse a vocês, eu sou gestor público, estou vinculado à lei. Né? Eu consultei meu jurídico me orientou, né? Trazendo inclusive entendimento firmado pelo Ministério Público Federal, dizendo que o Congresso Nacional precisa fazer essa discussão. Né? Trazendo notícia essa semana passada ou retrasada, saiu a notícia de uma ministra do STJ dizendo que é esse entendimento. O Ministério Público Estadual aqui se pronuncia pela notícia no jornal, na mesma linha. Então, são vários pronunciamentos na mesma linha e, como eu disse a você, eu sou um gestor público. Né? Eu tenho que cumprir a lei. Agora, que esse processo vai entrar em debate no Congresso Nacional, todo mundo sabe. E talvez esse seja o caminho. Agora, meu papel nesse momento, né, é cumprir a lei. Eu estou vinculado a ela e eu cumpro a lei. A gente tem candidaturas, como eu estava dizendo aqui aquela hora, a gente tem candidaturas aqui, diversas candidaturas. Tem candidatura que pretende ganhar e tem candidatura que nem pretende ganhar. E candidatura que não pretende ganhar, meu amigo, aí fala tudo, diz tudo, sugere tudo, compromete tudo. As candidaturas que pretendem ganhar, elas têm que se comportar de uma maneira diferente como candidatura. E eu mais ainda como prefeito. Em nome do Porto Digital, do Softex, a CESPRO, CEPROP e CESA, queríamos agradecer a presença de todos vocês participando desse debate, principalmente também a presença do a reeleição, um candidato importante da cidade. Né? Eu quero dizer a vocês o seguinte, na realidade eu sou candidato a prefeito, não pelo que a gente fez até hoje. Né? Não é o que a gente fez até hoje. Eu não estou pedindo aos recifenses um voto pelo que nós fizemos até aqui. Na realidade, é pelo que a gente quer fazer por essa cidade nos próximos 4 anos. Acho que tem muita coisa para ser feita. Os avanços que a gente conseguiu, mesmo nesse momento de intensa crise, são importantes, são interessantes, mas eu sou candidato pelo que a gente quer fazer nos próximos 4 anos. Como eu disse a vocês, eu sou um cidadão, eu vou morar nessa cidade ainda muitas décadas depois de ser prefeito, mas eu sou candidato pelo que eu desejo fazer nos próximos 4 anos, que é dar continuidade a esse processo de mudança, começar a consolidar isso e ver o Recife seguir um caminho que desenhe uma vida melhor para as pessoas no futuro. Então, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui e dizer que vamos em frente, que a gente quer que o Recife siga nesse caminho.